olhando essas fotos belíssimas, você nem imagina o perrengue que eu passei nesse ensaio. Oi, gente. Bom, no sábado fiz um ensaio da Letícia e do Michael, que é um casal que veio lá de Limeira, São Paulo, aqui para Curitiba, para visitar a cidade e também para fazer esse ensaio em comemoração a 1 ano de casamento deles. Yay! Cara, primeiro que eu fiquei muito feliz, por alguns motivos, né? Os dois, eles são web amigos, eram, né, até então, que eu e meu marido conhecíamos eles pela internet, então começou acho que no contato do Evilásio com o Michael, e aí eu comecei a conversar com a Lê, e a Lê é uma fotógrafa também, lá em Limeira, inclusive, ela fotografa partos e famílias, ela tem um trabalho muito lindo, um olhar muito sensível, maravilhoso, e o Michael é designer. Então a gente tinha um contato assim pela internet antes, e aí quando a Lê me mandou mensagem dizendo que eles vinham pra cá e que queriam fazer as fotos comigo, eu fiquei muito animada. E também com muita responsabilidade, né? Porque, como eu disse, a Lê também é fotógrafa, eu sinto aquele peso do caraca, é uma colega de profissão, né? E eu admiro o trabalho dela, então, enfim. Quem é fotógrafa vai entender. Bom, e o que rolou? A gente tinha combinado de fazer um ensaio deles, parte no local interno e parte externo. Por quê? Eles já têm outras fotos em campos, inclusive são fotos muito lindas. Eu acho que a maioria das fotos que eles têm são em ambientes externos. E a Ale falou, a gente conversou aqui, pensamos bem, também inclusive, né, considerando o clima de Curitiba, que é meio doido, né, a gente planeja fazer uma coisa fora, nem sempre dá certo. Então, vamos fazer em algo no ambiente interno. Escolhemos um estúdio, foi o estúdio Wild, ali do Batel. Também é um lugar que eu amo, acho muito lindo, já fotografei algumas vezes lá, eu sou apaixonada. E aí a gente combinou de seguir depois para próximo dali, na Casa de Pedra, que tem um cafezinho, né, que tem uma parte ali com uma grama, uma área verde bem bonita, e a própria casa já é muito linda, né, então eu lembro que quando eu casei, eu fiz fotos lá na frente, quando nem tinha o café, eu nem lembro o que era lá antes, mas sempre foi ali um lugar que acho muito bonito, muito charmoso, e ali perto, especialmente, né, era o nosso objetivo, fazer as fotos na Comendador Araújo, que é uma rua que, particularmente, é uma das minhas favoritas aqui de Curitiba. E aí eu sugeri para eles a gente fazer assim, eles toparam, então esse era o combinado, certo? Chegou o sábado, lá estava eu indo para o local do ensaio, mas antes disso, eu passei na locadora pegar a lente. Por quê? Contextualizando aqui para vocês, né, um assunto que eu posso comentar depois, mas trazendo o contexto. Eu troquei de câmera muito recentemente, inclusive. Yay! Foi assim, ó, um acontecimento, apesar de eu não ter celebrado como talvez eu poderia. E aí, estou com essa câmera nova, só que eu não consegui comprar lente junto com a câmera. Então, falei, cara, tranquilo, né? Eu já estou habituada a alocar equipamentos quando precisa, então vamos seguir assim, né? Quando precisar, eu loco a lente e tá tudo certo. Porque a lente da minha antiga câmera não funciona nessa nova, porque a minha anterior é uma DSLR, essa é uma mirrorless, e além de tudo isso, a que eu tinha era uma cinquentinha, que também sempre me deixou um pouco limitada para ambientes menores, né, para espaços fechados. Então eu já estava mais que acostumada a alocar lente, tenho alocado com bastante frequência, e foi bom porque eu já consegui testar vários tipos de lentes diferentes, então para o ensaio deles eu já sabia o que eu queria, né, eu vou querer uma lente bem versátil, queria uma da Sigma, de preferência, que foi uma que eu testei e eu gostei muito, que é da linha Art, e ela tem, assim, um desfoque muito lindo, ela tem uma suavidade nas imagens, assim, que fica, sabe, eu achava que era balela, mas depois que eu testei, eu fiquei impressionada. E eu queria essa lente para eles. Só que tem um porém, essa lente, ela não é para Nikon, pelo menos ali não tem, né, da Sigma para Nikon. Ela é para Sony. Então, todas as vezes em que eu uso essa lente, eu preciso usar ela com adaptador. Também sem problemas, eu já fiz isso antes, tava tudo certo. Bora, vai dar certo. Ai, coitadinha. Quem pra avisar ela do futuro, né? Peguei a lente, na hora sempre tem ali, né, dá aquela olhadinha e tal. Gente, sem mentira, eu testei ela antes de sair. Parece que eu tava sentindo, né? Eu coloquei ela na câmera, lá na locadora, né, antes de eu partir lá pro estúdio. Coloquei ela na câmera, ela deu tipo um zzz, meio esquisito, mas aí eu fui testando ali, fiz umas fotos, funcionou normal. Falei, acho que foi só do encaixe na hora. E aí segui, fui pro estúdio, cheguei lá adiantada, tudo tranquilo, então consegui
sentar um pouquinho, fiquei esperando eles chegaram, foi super legal, a gente se encontrou, né, ele se conheceu pessoalmente pela primeira vez, então conversamos um pouquinho, e aí fomos pro estúdio. Chegando lá, também mais um pouquinho de conversa, vamos arrumando as coisinhas, vamos ajustando o cenário e tal. Quando eu coloco a lente na câmera, ela simplesmente não foca, de forma alguma. E aí, nisso, eu continuo conversando com eles, né? Não, pá, enquanto isso eu tô mexendo aqui, eu tentando ajustar, e eu mexi nas configurações que poderiam estar impactando ali esse desfoque, né? Nada, gente, nada. Eu sempre uso o autofoco quando eu tô em ensaios, assim, principalmente que tem movimento, né? Pela facilidade mesmo, mas já aconteceu de eu precisar fazer no manual e, tipo, estava disposta a isso, mas nem no manual funcionou. E aí eu comecei a ficar um pouquinho preocupada, porque eu vi que eu não ia conseguir fazer um ensaio daquela forma. E foi nessa hora que eu decidi abrir para eles o que estava acontecendo, né? Então tentei fazer algumas fotos, eu vi que não estava rolando, compartilhei com eles. E, gente, eles foram tipo, muito, muito queridos, assim, uns anjos. Não, tranquilo, vamos ver o que, que dá para fazer e tal. E aí nisso eu já fui mandando mensagem pro pessoal da locadora para eles substituírem, né? Ver o que, que a gente poderia fazer para eles me ajudarem com aquela situação. Ó, ela tá fazendo um barulho no mecanismo. Tá tremendo um pouco a câmera. E aqui, será que vai dar pra ver também contra a luz, né? Aqui. Eu tento aproximar, ela não foca no automático. E aqui ela tá no automático. Eu mudo pro manual. Vou focar em Michael. Ó, eu giro aqui, não acontece nada. Se eu reduzo a distância, ela melhora um pouco, mas ainda assim não está focando. Ó, ela não muda. Ela tá totalmente desfocada. E aqui tá sempre em 3.2, também não tá alterando e a câmera continua vibrando. No início eu já comentei com eles que, olha, eles mandando uma nova lente, a gente estende o tempo aqui, tá? Já vi com estúdios, a gente consegue um tempo a mais, vai ficar por... Eu vou arcar com esse custo, né? Não se preocupem com isso. Beleza, a Lei mandou mensagem pro estúdio, eu mandei mensagem pro locador, e ficamos, enquanto isso, né? Vamos conversando, e eu falei, vamos testando mais aqui. E de repente, eu consegui encontrar um ponto ali que focou. Não assim, aquela coisa linda, aquele foco cravado que a gente gosta, sabe, no olhar e tudo mais. Zero controle de onde iria focar, mas ele focou. E, inclusive, uma coisa que eu achei muito legal é que teve um momento em que eu fiz uma foto, assim, ultra desfocada. Não eu, né, no caso a lente com vida própria. Aí eu mostrei pra eles, eu falei, gente, olha a situação que tá isso aqui, né. E aí o Michael, que é designer, ele falou, nossa, me manda essa também, dá pra deixar ela em preto e branco, e depois eu vou fazer, assim, com um texto branco escrito na frente, e a gente vai fazer um quadro com ela. E eu falei, cara, sério, perfeitos, eles dois. Até quando dá errado, dá certo às vezes, tá? Essa é a lição, lição desse ensaio. Mas assim, foi muito legal. No fim deu tudo certo, né? A gente conseguiu fazer algumas fotos ali. Nesse esquema, algumas focavam, outras não, mas tivemos esses resultados lindos. Eu amei, eles amaram, que é o mais importante. E, inclusive, eu acabei de ver uma mensagem que ela me mandou de um amigo deles que comentou em uma das fotos, dizendo que quando ele estava passando ali os stories que ela postou, ele achou que era uma cena de filme, daí que ele se deu conta que eram os amigos, sabe? E eu fiquei, meu Deus. Então, assim, fiquei muito feliz que a gente conseguiu um resultado legal, deu tudo certo. E como foi mais leve, sabe? Por ter acontecido isso com pessoas que não só compreenderam, mas que foram, nossa, eles foram uns anjos, assim, foi muito bacana. No fim, a gente se divertiu muito. E saindo dali, aí deu tempo da outra lente chegar, né, a lente para substituir aquela, daí a gente finalizou o ensaio na parte externa, então fomos na Casa de Pedra, depois fomos ali na Comendador, também saiu umas fotos muito lindas, porque nesse horário o sol já estava começando a se pôr. E é isso, aí fechamos um dia com um cafezinho, e foi muito legal, mas, cara, foi punk, foi muito punk. E eu sempre, quando acontece algo assim, eu tento tirar, sabe, algum tipo, o que eu posso mudar numa próxima situação, né? Entender o que é algo que pode acontecer. Ninguém está isento de algum perrengue assim, e quais são as melhores formas de lidar numa situação como essa. Por exemplo, eu espero muito, quero muito em breve ter um equipamento de backup que eu possa usar nessas situações. Porque imagina, se eu tivesse ali uma segunda câmera, tava tudo certo, zero dor de cabeça. Fazer esses planos e
para o agora também entender como lidar com a situação, né? Eu vi que foi muito melhor eu ter compartilhado com eles do que eu ter fingido ali, sustentado a pose que estava tudo certo, sendo que não estava tudo certo, né? Eu precisei ser transparente com eles, né? Abrir o jogo, contar o que estava acontecendo. E, sério, dei uma baita sorte, né? De eles serem pessoas muito maravilhosas que entenderam a situação, entenderam também que eu estava tentando solucionar, né? Não era uma coisa do tipo, olha só, deu errado, agora não vai rolar o ensaio. Não. É buscando encontrar uma solução mesmo. E é isso, e eu não sei como terminar um vídeo. Foi super legal estar aqui o resultado das fotos e bora seguir fazendo mais ensaios belíssimos. Se você é de Curitiba, manda um oi, vamos fazer ensaios também. Eu faço ensaio de marca, de posicionamento, de família também, todos os tipos. Eu não tenho um nicho super mega definido, apesar de que eu tenho feito mais trabalhos para editoriais de moda e marca pessoal. Mas eu amo fotografar a vida e eu acho que isso eu sempre vou estar muito disposta a fazer. Então, se você é de Curitiba, quiser fazer um ensaio comigo, me manda um oi. E é isso, até o próximo ensaio, próximo vídeo? Não sei. Tchau. Galera, só um detalhe que eu tinha esquecido de comentar. O problema da lente foi realmente o adaptador, pelo que o pessoal da locadora me explicou. E depois, conversando com outras colegas fotógrafas, parece que esse é um problema um pouco recorrente. Ainda vou investigar mais a respeito, porque eu estava considerando seriamente comprar uma lente para a Sony, mas usar adaptador, ou até mesmo uma que fosse da Sigma para Nikon, só que eu ainda precisaria de um adaptador, porque as da Sigma são feitas para um corpo DSLR. Então, estou bem pensativa agora, mas trazendo para vocês a atualização sobre o problema do que rolou com a lente, foi isso. Inclusive, se você já passou por algo parecido ou tem alguma dica, eu vou adorar saber aqui nos comentários, então fique à vontade, deixe seu comentário e vamos trocar aqui, não só para mim, né, mas eu acho que pode ajudar outras pessoas também que possam encontrar esse vídeo, que tenham enfrentado isso ou que estejam considerando comprar lentes também com adaptadores e para a gente conhecer mais a respeito. É isso, um beijo, até a próxima, tchau!